O assunto de hoje no nosso devocional é muito polêmico, muito importante e eu vou tentar tratar de uma forma clara e objetiva. Quando o assunto é escatologia, estamos falando do final dos tempos, do final de tudo. Estamos falando aqui da grande tribulação, do arrebatamento, assuntos desse tipo. É um assunto muito longo, muito extenso, é impossível de eu abordá-lo num simples devocional como este. Então, o meu propósito hoje é apresentar o capítulo 24 de Mateus até o versículo 31 e tentar entender, à luz desse texto, se a Igreja de Cristo passará ou não pela grande tribulação. Existem dois pensamentos divergentes, diferentes acerca desse assunto. Alguns, chamados pré-tribulacionistas, acreditam e afirmam, com base em alguns textos bíblicos, que a igreja não vai passar pela grande tribulação, que Jesus volta antes. Porém, existem aqueles que dizem o contrário, que sim, a igreja vai passar pela grande tribulação e depois Cristo vai voltar. E estes que acreditam desta forma são chamados de pós-tribulacionistas. E o texto, acredito eu, principal para reforçar essa crença é o texto que nós vamos ler hoje. Eu, particularmente, acredito que sim, com base nesse texto, que o povo de Deus há de passar pela grande tribulação e depois Cristo virá em glória para nos arrebatar, tá bom? Então fique até o final desse vídeo. Eu espero que você consiga pelo menos ter uma noção a respeito disso. Repetindo que eu não vou entrar em detalhes. Eu vou apenas ler o texto e entender de forma simples juntamente com os irmãos. Mateus 24, verso 1. Então Jesus saiu do templo e ao caminhar, seus discípulos chegaram mais perto dele para lhe apontar as construções do templo. Ele, entretanto, lhes observou: Estais vendo estas coisas? Com toda certeza eu vos afirmo que não ficará aqui pedra sobre pedra, pois que serão todas derrubadas. Detalhe: essa profecia de Jesus com relação ao templo se cumpriu no ano 70, quando o templo de Jerusalém foi de fato destruído e não ficou pedra sobre pedra. Vamos ver o verso 3 agora. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, chegaram até ele em particular e lhe pediram, os discípulos: Dize-nos quando ocorrerão estas coisas e qual será o sinal da tua vinda e do final dos tempos. Então Jesus lhes revelou: Cuidado, que ninguém vos seduza, pois muitos são os que virão em meu nome, proclamando: Eu sou o Cristo, e desencaminharão muitas pessoas. E vós ouvireis falar de guerras e rumores de guerras, todavia não vos desespereis, porque é preciso que tais coisas ocorram, mas ainda não será o fim. Porquanto nação se levantará contra nação, reino contra reino, haverá fome e terremotos em vários lugares. Contudo, esses acontecimentos serão apenas como as primeiras dores de um parto. Então, eles vos entregarão para serem afligidos e condenados à morte, e sereis odiado por todas as nações por serem meus seguidores. Nessa época, muitos ficarão escandalizados, trairão uns aos outros, se odiarão mutuamente. Então, numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. E, por causa da multiplicação da maldade, o amor da maioria das pessoas se esfriará. Aquele, porém, que continuar firme até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo habitado como testemunha a todas as nações, e então chegará o fim. Bem, essa perícope, esse pedaço que a gente leu, é conhecido como o princípio das dores. Entenda uma coisa, meus irmãos. Quando nós lemos na Bíblia final dos tempos, se trata de um processo, ou, perdão, não um processo, um período que vai da primeira vinda de Cristo até a segunda vinda de Cristo.
Bom, então esse período entre a primeira e a segunda vinda de Cristo é o final dos tempos, é os últimos dias. Então, obviamente, estamos vivendo os últimos dias. Não desde 2023, desde 2024, mas há praticamente 2.000 anos atrás, mais ou menos, é que já estamos vivendo esse período chamado final dos tempos. E Jesus nos traz aqui sinais, eventos, situações que nos provam que de fato estamos no final dos tempos. Ele vai trazer aqui, por exemplo, questão de guerras, ele vai trazer aqui questão de fenômenos e tragédias naturais, terremotos e por aí vai. Ele vai tratar aqui da fome, ele vai tratar aqui das guerras. Tudo isso a gente tem visto ao longo dos anos. Ele vai tratar aqui também sobre falsos profetas que sempre existiram, falsos mestres que desde o início da igreja primitiva até os dias de hoje continuam existindo, se multiplicando, os falsos mestres, os falsos profetas que enganam as pessoas, uma falsa doutrina com um falso evangelho. Ele vai tratar aqui da multiplicação da maldade, do amor que se esfriaria. E ele vai tratar aqui que antes que aconteça de fato o fim, o evangelho do reino seria pregado a todas as nações. Eu quero pontuar aqui dois sinais aqui, duas situações aqui. Primeiro, sobre a questão dos falsos profetas. Às vezes a pessoa fica observando terremotos, fome, guerras, o amor que se esfria, a maldade que aumenta, mas ela não para pensar nessa questão dos falsos profetas, dos falsos mestres. Meus irmãos, infelizmente, o verdadeiro evangelho, a sã doutrina, está cada vez mais escassa dentro das igrejas. O que a gente vê são mestres, são pastores, são bispos, enfim, proclamando um evangelho de prosperidade, de riqueza, de vitória, de conquista, de triunfo, que leva as pessoas a acreditarem que a vida abundante é aqui. Outros que pregam que a salvação é pelas obras, outros que dizem que não precisa das obras, uma confusão. A questão do verdadeiro evangelho, da salvação pela graça, da santificação, de vislumbrar o que é eterno e não passageiro, isso está cada vez mais raro. E aí, esse verso 14, o evangelho será pregado em todo mundo, às vezes você olha e fala assim, poxa, mas tem igrejas no mundo todo. Tem igrejas que estão aí em 200 países, 180 países. Tá bom, mas que evangelho está sendo pregado nessas igrejas? Porque se eu for lá, por exemplo, para a Ucrânia e pregar sobre prosperidade, sobre vitória, sobre conquista, e pregar para as pessoas acerca de Moisés, de Abraão, de Gideão, e não falar de Cristo e da sua obra redentora, eu não estou pregando o evangelho. Então, apesar de que existem igrejas espalhadas pelo mundo todo, poucas são aquelas que de fato pregam o verdadeiro evangelho. Tá bom? Agora, meus irmãos, desse verso 15 ao 28 que vamos ler, é o período da grande tribulação. Então, presta atenção na ordem. Presta atenção na ordem. O princípio das dores, isso é óbvio que estamos vivendo desde que Jesus ascendeu aos céus. Falou ali de perseguição também. A perseguição sempre existiu na história da igreja primitiva e existe ainda hoje. Então, é óbvio que estamos vivendo o princípio das dores. Não temos dúvidas quanto a isso. Agora Jesus vai entrar na questão da grande tribulação, a famosa grande tribulação. Vamos ler. Não vou entrar em muitos detalhes aqui. Vamos apenas ler. E assim, quando virdes a profanação horrível, do qual falou o profeta Daniel no lugar santo, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver sobre o telhado da sua casa, não desça para retirar dela alguma coisa. E aquele que estiver no campo, não volte para pegar sua túnica. Serão dias terríveis para as mulheres grávidas, para as que estiverem amamentando, e orai para que a vossa fuga não ocorra durante o inverno nem no sábado,
Porquanto haverá nessa época grande tribulação, como jamais aconteceu desde o início do mundo até agora, nem nunca mais haverá. E se aqueles dias não tivessem sido abreviados, nenhuma carne seria salva. Veja agora, mas por causa dos eleitos, aquele tempo será encurtado. Então, se alguém vos anunciar, vede, aqui está o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis. Pois se levantarão falsos cristos e falsos profetas e apresentarão grandes milagres e prodígios para, se possível, iludir até mesmo os eleitos. Vede o que eu o preanunciei a vós. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Ou ainda, ele está ali mesmo, nos cômodos de uma casa, não acrediteis. Pois da mesma maneira como o relâmpago parte do Oriente e brilha até no Ocidente, assim também se dará a vinda do Filho do Homem. Onde houver um cadáver, ali se reunirão os abutres. Então, este período chamado Grande Tribulação é um período de um sofrimento. E Jesus disse que nunca houve e nunca haveria. Sem entrar em detalhes, este é o período da Grande Tribulação, de um sofrimento que nunca houve antes e nunca haveria depois. Repare que no meio desse período, primeiro ponto, estão os eleitos. Quem são os eleitos? É a igreja, são os salvos, são os crentes, são os que creem em Jesus como seu Senhor e Salvador. Estes estão no meio de toda essa grande tribulação. Veja o verso 25, 22. Se aqueles dias não tivessem sido abreviados, nenhuma carne seria salva, mas por causa dos eleitos, aquele tempo será encurtado. Então isso nos mostra, primeiro, que a igreja de Cristo, o povo de Deus, estará no meio desse período chamado Grande Tribulação. Esse é o primeiro ponto que eu quero destacar aqui com vocês. E ele vai falar que aqui na Grande Tribulação também se levantariam falsos cristos e falsos profetas que, se possível, enganariam até os eleitos. Olha os eleitos aí de novo. Olha a igreja aí de novo. Olha o povo de Deus aí de novo, no meio da Grande Tribulação. E na Grande Tribulação, da mesma forma que no princípio das dores, também haverão falsos profetas, falsos cristos, falsos mestres. Outra vez, chamo a atenção de vocês com respeito à quantidade de falsos mestres e falsos profetas que existem aí no meio evangélico, por assim dizer. Então, a gente já viu aqui que existe o princípio das dores, isso é indiscutível, estamos vivendo, é o período que vai da primeira vinda à segunda vinda, e os sinais estão aí. Fala da grande tribulação e que na grande tribulação a igreja, os eleitos, o povo de Deus vai estar presente. E agora, do verso 29 ao 31, vai tratar da volta de Cristo, da segunda volta de Jesus, da segunda vinda de Jesus, o arrebatamento. Veja só, meus irmãos, que coisa mais maravilhosa. Imediatamente após o tormento daqueles dias. De que dias? Dos dias da grande tribulação, como a gente leu anteriormente. Então, imediatamente após a grande tribulação, após, não é antes, após, o sol escurecerá e a lua não dará sua luz, e as estrelas do céu cairão, e os poderes celestes serão estremecidos. Então surgirá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra prantearão e verão o Filho do Homem chegando nas nuvens do céu com poder, majestade e glória. Ele enviará os seus anjos com poderoso som de trombeta, e estes reunirão os seus eleitos dos quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. Ponto. Então, veja só que coisa interessante. Princípio das dores, é inevitável, indiscutível que estamos vivendo. Grande tribulação, e nela o povo de Deus estará também.
E por último, o arrebatamento, a segunda vinda de Cristo. Repare o porquê que eu disse no início desse vídeo, que para mim faz mais sentido acreditar que a igreja, sim, passará pela grande tribulação. E que depois dela, depois da grande tribulação, é que Cristo virá para arrebatar a sua igreja. Quando eu falo igreja, obviamente não são todos. Pode ser que eu e você, como igreja, já estaremos mortos nesse período. Mas aqueles que estiverem vivos, o povo de Deus estiver vivo durante a grande tribulação, vai passar pela grande tribulação. É importante a gente perceber o que o texto está dizendo. E depois Jesus virá. Então, sim, hoje eu acredito, com base nesse texto, que iremos passar pela grande tribulação e Jesus virá depois em glória para nos arrebatar. E um detalhe importante é que alguns afirmam que a volta de Jesus, o arrebatamento, vai ser de modo secreto. Sabe aqueles filmes que a gente assiste, aquelas novelas, aquelas superproduções que mostram pessoas desaparecendo e ninguém entendendo o que aconteceu de uma forma secreta? O texto não mostra isso. O texto não fala de um arrebatamento secreto. Veja comigo o verso 30, que ele vai dizer: então surgirá no céu o Filho do Homem, e todos os povos da terra prantearão e verão. Olha a palavra, verão. Todos os povos da terra prantearão e verão o Filho do Homem chegando nas nuvens com poder, majestade e glória. Ou seja, a volta de Cristo, a segunda vinda de Jesus, vai ser visível aos olhos de todos, não vai ser secreto. Pelo menos é o que o texto está nos mostrando aqui. Tá bom? Então, eu vou ficar por aqui no episódio de hoje, porque acredito que o propósito principal nesse texto é nos mostrar que a Igreja de Cristo, sim, há de passar pela grande tribulação e que depois desta, Cristo virá para nos arrebatar. Nos próximos episódios, vamos continuar no capítulo 24, no 25, que vai tratar mais a respeito do fim, qual deve ser o nosso comportamento, uma vez que sabemos, esperamos e aguardamos a promessa de que Cristo virá para nos levar para si. Tá bom? Então, até a próxima.